sobre um ponto aqui, sobre o orçamento de previsão para 2025. Achei interessante, um pouco ousado do que todos nós temos conhecimento nos últimos anos, mas é um orçamento ousado. Vamos lá. Por que ousado? O orçamento do Corinthians prevê 181 milhões em vendas. Você vê, né? Isso aqui é uma obrigação, e é uma obrigação alta. Porque geralmente, nas duas últimas, pelo menos que eu me lembre, a previsão orçamentária estava ali para 90 milhões. Inclusive, essa eu acho também estava em 90, ou era cento e pouquinhos milhões também. 181 milhões em vendas e ida às oitavas da Libertadores 25. Por que eu digo ousada? Porque eu sempre falo aqui, ó, é necessário ter cautela em todas as receitas. E uma das receitas que tem que ter cautela simplesmente são os matas. Mata quando você tem Copa do Brasil, Libertadores, você não pode fazer necessariamente uma ideia de que você vai estar lá em cima, né? Se comprometer com um orçamento que você, né, bata como campeão. Não existe esse orçamento. Você está fadado ao fracasso. Mas, vamos lá. O Corinthians espera arrecadar 181 milhões com vendas em jogadores em 25 e fechar o ano com as contas no azul, com um superávit estimado em 34 milhões. Esse é o superávit orçamentário do Corinthians. Ou seja, o que era 17, 5, 10, virou 34 milhões. Como é que isso eles vão conseguir? Essa é a brincadeira. As informações contam na projeção orçamentária do clube para a próxima temporada, a qual o GE teve acesso. O documento foi enviado ao Conselho Deliberativo nesta semana, quinta-feira, né? Todo mundo já sabe, e passará pelo crivo do Conselho Deliberativo na próxima segunda-feira. Os mais de 180 milhões com transferências colaborariam para alcançar uma receita bruta total de 795 milhões. O faturamento projetado para o ano que vem é 93 milhões maior do que o esperado para 24, certo? A principal fonte de renda continua sendo direitos de TV. Para 25, estão previstos 340 milhões. Olha como é que está a fonte de TV. Lembra que eu falei o númerozinho aí, ó? Ó, meu pequeno. Alguém lembra qual foi o valor que eu falei na época? Alguém pode lembrar qual foi o valor que me chutaram na época? Nada mais. Vai buscar lá nas lives qual era o valor que eu tinha chutado na época. Tá, vamos lá, segue a vida. O clube também pretende cortar gastos. A expectativa é de que as despesas caiam 693 milhões para 554 milhões, redução de 20%. E aqui está a brincadeira, né? Que aqui fala nas receitas brutas de 23. Olha como é que tá, olha como é que ficou a receita bruta de 23. Ah, mas o Duílio... Deixa eu ver se eu consigo aumentar de leve, tá? Porque aqui tem um probleminha aqui. Receita bruta. Receita bruta. Vocês estão vendo mais ou menos uma diferença aí do que a gente tinha com o Duílio Monteiro Alves? Não era 1 bilhão que a gente tinha arrecadado? Não era 1 bilhão que a gente tinha arrecadado? Alguém lembra? Era 1 bilhão. 1 bilhão. Não. 685 milhões. E aí você tem direitos de TV, 307, patrocínios, arrecadação de jogos, receita de marca, contribuições dos associados, exploração comercial, deduções de receitas. Aí baixa, né? As deduções de receitas. 23 e 24. 23 do Duílio, 24 Augusto. Despesas operacionais, aí começa a pancada, né? Pessoal, gerais, despesas com jogos, serviços, papapá. Resultado operacional recorrente, aí tá aqui os valores, né? Aqui em cima. E por aí vai. Nas contas que a gente estava discutindo lá no nosso WhatsApp, o Augusto teria batido na metodologia do anterior, né? Tem a metodologia do Duílio Monteiro Alves. Corinthians teria feito a receita total de aproximadamente 1 bilhão e 75 milhões de receita geral, né? Então, assim, o Duílio, se chegou a 1 bilhão, o Augusto chegou um pouquinho a mais pelas vendas que a gente teve. A gente teve uma venda muito elevada. Então, assim,
Foi 373 milhões de vendas de jogadores. Contabiliza aquilo ali na conta de 24. Dá, necessariamente, 1 bilhão e 75. É o que o Corinthians arrecadou. Mas aqui tem a receita, que são as fixas, certo? Essa aqui é as receitas fixas. E lembra que eu falei para vocês que o Corinthians tinha, eventualmente, receitas brutas num patamar. Eu falava isso lá atrás, lá no começo do ano, no final do ano passado. O Corinthians tem um patamar de uns 700, 750. O nosso queridão, o Fred Luiz, quer que essa receita bruta, ou receita fixa, né, que eu estou falando assim, no sentido dessas marcas aqui, explorarem, suba 200 milhões. O que daria, claro, que aqui é uma receita, olha, ele subiu 95 milhões em receita bruta, que é a fixa, né? Então ele vai tentar, aqui é uma estimativa sempre cautelosa, lembrando que sempre temos cautela em receitas. Nunca a gente vai botar uma receita otimista, porque você vai cair do cavalo e você não vai ter de onde você tirar, porque a receita, né, se você estimou lá em cima e vai lá embaixo, frustrou, você não tem de onde tirar. Então ele baixou, aumentou para 93 milhões em 2025. Isso aí você vai acrescentar nessa estimativa futura mais 181 milhões que está dentro do orçamento, venda de jogadores, certo? Então, é mais ou menos por aí a receita corintiana para a próxima temporada. Gostaram? 1 bilhão e 75. Tá de boa, velho. Não tá ruim, não. É isso que eu tô falando. Foi positivo a receita geral do Corinthians. Geral do Corinthians. Geral. Questão que tem que equilibrar e os caras começaram a sangrar o Corinthians. Sangrar o Corinthians de forma bem curta. O que era essa dívida enorme que eles estavam retendo por conta das gestões anteriores, virou um sangue, começou a sangrar dinheiro o tempo todo, que eles estavam ali disponíveis para tentar negociar. Então, assim, cara, temos uma perspectiva boa, mas os números... Aquela coisa que acontecia... Lembra o que acontecia com o Ramon? O desempenho era bom, mas os resultados ainda não são dos melhores. Então, necessariamente, o RCE vai fazer uma diferença muito grande nessa captação. Além das metas financeiras, o clube projeta também o desempenho esportivo da equipe profissional masculina. A diretoria decidiu adotar uma estimativa cautelosa para não correr risco de um faturamento abaixo do esperado. Paulista semifinal, Copa do Brasil quartas de final. Isso aqui não é cauteloso, tá? É moderado. Ah, mas o Corinthians teve 3 semifinais consecutivas. Não importa. Cauteloso é oitavas. Quartas de final, de certa forma. Claro, a gente tem uma perspectiva também do ó, o time que a gente tem. Eu sei, mas aqui é uma moderada na minha concepção, certo? Libertadores oitavas, normal. Acho que está dentro da perspectiva. Esse time tem que se classificar para as oitavas. É o mínimo que esse time tem que fazer financeiramente. E aqui ele já está falando em oitavo lugar. Lembrando que nessa temporada G7, nossa obrigação na temporada era G7. Se a gente bater, a gente consegue o orçamento. Aqui ele fala já em G8. Por quê? Por conta das divisões de premiação. São pequenas as diferenças. A gente está lutando por 2 milhões e meio. Ele colocou um G8 como uma perspectiva razoável. Então, só a Copa do Brasil que saiu, na minha concepção, de cauteloso para moderado nesse aspecto. O Corinthians ainda dedica uma parte da apresentação para abordar a dívida da Neoquímica Arena. O orçamento para 25 já considera a campanha de arrecadação promovida pela Gaviões para amortização da dívida do clube com a Caixa Econômica Federal. E até mesmo a possibilidade da venda de cotas do fundo imobiliário do estádio. Certo? Então, a FII, né, a FI para muitos, né, fundo imobiliário, está sendo utilizado como uma das peças para a redução da dívida direta. Tá? Há 4 projeções de arrecadação pessimista, 150 milhões. Base 300 milhões, otimista 600 e acima da média 1 bilhão e 200. Aí, né,
Não sei se ele está falando da arrecadação dos torcedores, mas se for 1,2 milhões, os caras estão usando drogas. Entorpecentes violentos. Tá louco. Mas se aqui for do fundo imobiliário, faz todo sentido, né? Pelo amor de Deus. Que aqui, na verdade, deveria ser do fundo imobiliário. Mas de arrecadação, vale destacar que não pode ser ultrapassar a arrecadação de 700 milhões. Está dentro do contrato da Gaviões, que trava o recebimento de Pix, inclusive, nesse aspecto. Então não faz nenhum sentido uma arrecadação que ultrapasse esse negócio. Até o momento, o clube e a torcida arrecadaram quase 28 milhões, quantia suficiente para o pagamento de duas parcelas. Projeção da dívida bruta, aqui, ó, coisa bonitinha, né? Dezembro de 25, 2 bi e 100, 1 bi e 900, aí começa a cair, né? Olha que coisa bonitinha, pai. Pessimista, pá, e por aí vai. Isso aqui, para mim, tá parecendo. Aqui, ó, vaquinha mais. Tá aqui, ó. Vaquinha mais FI. Né? Então, fundo imobiliário. Então, eles colocaram as duas coisas ao mesmo tempo. Então, nesse aspecto, pessimista e ótimo é a junção da vaquinha mais FI. Pronto. Se tivesse 1,2 bi, nós teríamos uma dívida de 1 bilhão no geral. O que seria extremamente viável a um Corinthians. Essa é a minha perspectiva. Tem isso aqui, ó. 1,2 bi. Se eles usarem o fundo imobiliário para quitar as dívidas do Corinthians, é por aí. Tá? Seria desse aspecto. Faz todo sentido de quitação. Isso daqui no aspecto assim... Olha o que eles estão falando. O FI em 25, tá? Preparem seus bolsos. Fundo imobiliário. Vou ligar até para minha gente. Se tiver do Corinthians, eu quero. Tá? Fundo imobiliário que estiver disponível, tá aí. O Corinthians baixaria a sua dívida para 1 bilhão de reais. Coisa linda, né? Coisa linda. Vamos lá. Atualmente a dívida do Corinthians é de quase 2,4 bi, sendo que 657 milhões correspondem ao estádio e 1,7 bi é referente ao clube. No cenário base, para 25 a dívida seria reduzida, mas a do clube ficaria estável. E é isso. Bom, de qualquer maneira, ele tá falando aqui do estádio, né? Mas a projeção não diz isso. Como a projeção do fundo aqui, ó. Dívida da Caixa, dívida bruta. Como é que fica estável, filhão? Pelo amor de Deus. A dívida atual é de 1,7. Vai chegar a 1 bi e é só da dívida bruta do clube. O estádio já tinha ido embora. Não tem nem sentido o que ele tá falando. O cara não conseguiu interpretar o diacho da imagem, pô. Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Tá difícil até interpretar a imagem um dia. Tá difícil. Mas vamos lá. Bom, assim sendo, orçamento do Corinthians positivo e surpreendente. Eu digo surpreendente porque o fundo imobiliário foi... Antecipei aqui para vocês que tinha essa possibilidade de fundo imobiliário já no começo do ano. O Rosala entendia que essa seria necessariamente uma saída, sim, do Corinthians para resolver suas dívidas, tá? Seria uma forma dele resolver e não a vaquinha. Ele não acreditava na vaquinha, mas no fundo imobiliário. E eles colocaram no orçamento uma previsibilidade para implodir a dívida do Corinthians de 2,4 bi para 1 bilhão em um ano. O que dá uma perspectiva muito, muito feroz para que a próxima gestão, depois do Augusto Melo, tenha um clube abaixo de 1 bi de dívida, o que seria, numa perspectiva surreal, né? O Corinthians ter um clube com um estádio quitado, com uma perspectiva em relação à sua dívida, né? E aí você aproveitaria as receitas fora do estádio. Mas vamos lá.